mexendo no Antigo Testamento. Agora, quando nós falamos do Antigo Testamento, nós estamos referindo aos livros, pelo menos nessa aula, matéria 3, bacharel em teologia, o Antigo Testamento, levando em consideração os profetas. Bem, quando nós falamos dos profetas, nós temos um agrupamento de 17 livros. E desses 17 livros nós temos 5 chamados de profetas maiores e 12 chamados de profetas menores. Então nós temos uma grade aí de 17 matérias para serem vistas aqui nessa noite, ou nessa tarde, né? Vamos lá. Nós temos aqui profetas maiores e menores. As pessoas sempre perguntam o seguinte: Moabí, essa questão de profeta maior e menor é porque qual é a diferença entre profeta maior e menor? É fácil. Na verdade, o alcance de reinos e de período de reis que cada um conseguiu ter mostra o alcance se ele é chamado profeta maior ou menor. E existem pessoas que acreditam que é por número de capítulos. É um erro perigoso. Por quê? Porque nós temos Osés com 14 capítulos e ele é chamado de profeta menor. Enquanto Daniel tem 12 capítulos, é um profeta maior. Então não é por número de capítulos, na verdade é por alcance da mensagem. Bem, a proposta que eu vou ter aqui hoje com profetas maiores e menores, no caso do Antigo Testamento, eu gostaria de variar nos processos. Eu gostaria de trabalhar com pregações, esboço de mensagem, gostaria de contar com contexto teológico, fazer geografia bíblica, e eu vou usar uma série de ferramentas diferentes. Para quê? Para que a gente possa, além de aprender sobre os profetas maiores e menores, a gente possa ver diferentes maneiras de abordar um assunto. Então, eu quero que os irmãos prestem atenção sobre a abordagem do assunto. Uma vez que a abordagem, eu trabalho com abordagem, com modelos diferentes de abordagem, isso vai ajudar a gente a entender. Vamos lá. Nós temos aqui um mapa da história de Israel, a história dos reis, e é importante estudar os profetas com base no reinado. Bem, nós temos o chamado Reino Unido, que se encontra com o reinado de Saul, o filho de Saul, o Isbosete, e logo em seguida Davi. Nós temos uma variação para Absalão, ainda que Absalão ele ficou tomando conta de uma época, botou o pai em fuga. Nós sabemos que teve uma época que Davi ficou fugitivo, enquanto Absalão, teoricamente, entre aspas, estava reinando. E nós voltamos a Davi, mas na verdade o reinado certo mesmo é em cima da pessoa de Salomão. Bem, além de Salomão, ainda que Adonias também fez parecido com Absalão, tentou tomar o reinado de Salomão. Bem, agora, enquanto estava de Saul a Salomão, o reino é chamado de reinado unido. Agora, quando chega na morte de Salomão, nós temos o chamado reino dividido: reino norte, reino sul, Judá e Israel. Então, nós vamos estar vendo aqui hoje sobre reis. Por exemplo, na parte superior do nosso quadro, nós temos o reinado de Judá. Vale a pena dizer o seguinte, que para ser rei na época de Israel, tinha que ser da tribo de Judá. Não podia ser um rei da tribo de outra tribo. O rei tinha que vir da tribo de Judá. Bem, da tribo de Levi tinha que vir levitas. Da tribo de Judá saía reis. Então o que nós temos aqui? Nós temos o reino de Judá, que é o reino de verdade, legítimo. O reino legítimo é o reino de Judá. Então toda vez que um profeta está pregando o reino de Judá, ele está pregando para quem é legítimo. Quando ele prega cá embaixo de Israel, aí ele está pregando para um reino ilegítimo. Então nós temos aqui muitos reis, inclusive a maioria dos reis aqui são chamados reis ilegítimos. Um reino legítimo não significa que se o rei é legítimo, que as pessoas que estão lá vivendo não podem ser salvas. As pessoas estão servindo a Deus. O reinado é legítimo, mas as pessoas estão tentando servir a Deus. Então existem salvos, tanto lá do legítimo quanto do legítimo, mas porém os reis não. Os reis
uma vez que o rei está no lugar ilegítimo, automaticamente não tem como ser ele um rei sério, porque ele é legítimo a princípio. Então nós temos aqui um mapa falando sobre os reinados, que vai de Jeroboão cá embaixo, Israel, Roboão lá em cima em Judá. Bem, os profetas pregaram nessa época aqui do reino, a princípio dividido. Então vamos lá, vamos profetas. Eu queria começar com Isaías. O nome em hebraico é Yahu, e Yavé, ou Jeová é salvação. Significa, nós chamamos ele do homem das visões. Por que Isaías ele foi chamado, pelo menos nessa aula, como homem das visões? Porque ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Ele viu serafins que tinham 6 asas, 2 cobriam os rostos, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e diziam uns para os outros, no original, Kadosh, 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 e a Yahvé Sabaoth, que para nós é Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Bem, Isaías ele conseguiu ver o trono, viu a glória, ouviu a voz, quem enviarei, quem há de ir por nós, e ele consegue ter uma visão. Engraçado que todo mundo via a parede do templo, ele não via que os séculos, a orla das vestes do Senhor, a glória de Deus enchia a casa. Ele não viu o teto, ele viu o trono do Senhor. Agora veja bem, logo em seguida ele tem a visão de um menino. Antes do menino ele via a virgem conceberá, capítulo 7, a virgem conceberá, 14, 7, 14. No capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, o filho se nos deu, principado sobre os seus ombros, e o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Além de ver, então ele está vendo agora, ele está vendo a glória de Deus no trono, ele está vendo o menino que nos nasceu. Esse menino é um menino que aparece, que os anjos vêm adorar, que diz aqui que os pastores também vêm adorar, e até uns magos do Oriente vêm adorar. Esse menino, daqui a pouco ele está vendo o menino, está vendo um homem de dores. Ele está vendo um homem de dores. E através das suas dores é que nós somos sarados. Através daquele sacrifício é que nós fomos restaurados e resgatados. Isso é importante. Então Isaías ele tem uma visão. Para você ter uma ideia, o livro de Isaías começa com uma visão tremenda e terrível. Ele vê o pecado de Israel simbolizado na figura de um homem cheio de chagas e feridas. Olha que texto está dizendo aqui, Isaías 1, deixa eu até pegar o texto, Isaías 1, o versículo 5 e 6 diz assim, por que serias ainda castigados, se mais nos rebelarias? Toda a cabeça está enferma, coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele nada coisa sã, senão feridas, contusões, chagas podres, não espremidas, nem atadas e nem amolecidas com óleo. Isaías tem uma visão de um homem enfermo, uma enfermidade muito violenta, e na verdade aquele homem é o símbolo da nação de Israel. Então lá na frente, quando Isaías fala, ele veio para tirar os feridos, ele veio a chaga ferida, ele veio limpar. Bem, ele está dizendo sobre a ferida do pecado. E tem muita gente que quer pegar o texto de Isaías, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e quer pegar o texto que ninguém pode enfermar mais, em cima do texto de Isaías. Bem, e eu tenho que sair do livro, mas estudando o que o livro está dizendo. O livro começa dizendo no capítulo 1 que o pecado de Israel é semelhante a um homem cheio de feridas, inclusive maltratadas, não matadas, não espremidas e nem amolecidas com óleo. Então isso aqui é muito interessante. Então eu tenho que sair do livro de Isaías para entender o livro de Isaías. Eu tenho que entender a Bíblia para compreender o restante da Bíblia. No livro há uma regra da hermenêutica que a Bíblia se auto-ensina, se auto-explica. É uma regra importante. Então o livro de Isaías ele tem esse contexto. E bem, o livro de Isaías ele começa falando sobre ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, né? Isaías 18, e sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a neve, algo mais que a neve. Olha só que interessante, uma lã branca, se quiseres ouvir, comereis o bem da terra. Então o bem da terra é o homem sem pecado.
Diferente do que alguns aproveitam, a simplicidade do povo, para falar o bem da terra é bens materiais. O texto aqui está dizendo que o bem da terra é o homem ser perdoado do pecado. Então, quando fala bem, melhor da terra, está referindo-se a botar a cabeça no travesseiro, sabendo que está pronto para, se a morte chegar, eu encontrar com Deus Todo-Poderoso. Então, isso aqui é importante. Essa é a proposta inicial do livro de Isaías. Queridos, eu particularmente fico maravilhado e quero deixar registrado que a família de Isaías é uma família abençoadíssima. Isaías foi o profeta que conseguiu levar o avivamento para sua casa. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que a mulher de Isaías era chamada de profetisa. Era uma mulher espiritual, era uma mulher cheia da glória de Deus, a ponto de ser chamada de profetisa. Está no capítulo 8, versículo 3 de Isaías. O filho tinha um segredo escondido no nome dele, Sear-Jashub, que significa o remanescente voltará. O remanescente voltará, ou um resto volverá. O outro filho, Maer-Salal-Hasbaz. Maer-Salal-Hasbaz significa rápido a presa, veloz ao despojo. Ou rápido despojo, presa segura. No capítulo 8, ainda versículo 3 de Isaías. Então nós temos um avivamento na casa dele. Um avivamento com os filhos, um avivamento com a esposa, e não precisa nem dizer que Isaías tinha um pleno avivamento. Isaías, ele foi um profeta que ele conseguiu ver. Deus mostrou para ele coisas do passado, aquelas do que ele viu ungido. Isaías viu o passado. Antes da história da criação ainda, do gênero, aquela que ele viu ungido, ele vê o presente do seu povo, e ele vê o futuro, no caso a vida de Jesus. Então ele vê o passado, o presente e o futuro. Tem profecias de Isaías que ainda não se cumpriram, estão se cumprindo nos nossos dias. Então isso que eu quero mostrar aqui, registrar um avivamento dentro da sua casa, é o texto de Isaías. Vou aproveitar que você pergunta para você, depois o chefe corta. Então Isaías conseguiu levar o que? O avivamento para dentro da sua casa. Então, nós estamos aqui, e é diferente, enquanto a mulher de Ezequiel, Deus já matou. A gente não sabe muito bem como é que funciona isso, mas Deus matou a mulher de Ezequiel. O Jeremias, nem casar Deus deixou, mas Isaías não, tem um avivamento. Isso também é muito bom para quebrar o tabu. Tem que ser assim, tem que ser assim. Não, pode ter uma família com avivamento, né? Pode ter uma família pedida, pode ter uma família que não sabe de nada. Mas é bom para acabar com os votos. Nós temos a mania de querer botar tudo na caixinha. Deus só tem uma resposta, tem que ser assim. Não é bem assim. Deus, ele é obrigado. A soberania de Deus prostra que ele tem várias respostas para um assunto só. Isso aqui é importante. Jeremias, nós temos aqui. Bem, deixa eu voltar um pouquinho Isaías. Eu preciso voltar um pouco Isaías. Por quê? Porque Isaías, meus queridos, quando eu abro o livro de Isaías, eu tenho talvez uma melhor maneira de encontrar Deus Pai. Ainda que Isaías foi conhecido como um profeta que mostrou muito Deus Filho, um profeta messiânico, nós temos ainda no livro de Isaías, o capítulo 40, por exemplo. Olha o que Isaías está dizendo aqui. O versículo 22 diz assim: ele está sentado sobre o globo da terra. Isaías está vendo a terra inteira como a cadeira de Deus. Capítulo 40, versículo 12: quem mediu com a concha de suas mãos as águas? Já pensou? Ele pega todos os oceanos e com a concha das mãos ele mede. E o mesmo versículo diz que ele consegue medir o céu com os paus. Já pensou que coisa interessante? Ele diz que pega todo o pó da terra na sua medida. A medida normalmente é o que a gente chama, quando uma pessoa lá no interior vai fazer uma medida, ele dá uma mãozada. A minha medida é uma mãozada. Então ele pega todo o pó da terra com a sua mãozada, com a sua medida. Que Deus grande é esse? Então nós temos aqui o Isaías tendo uma visão profunda, poderosa sobre Deus. Veja bem, que os dias de Isaías são dias antes do que nós conhecemos como cativeiro babilônico. Isaías profetizou, para você ter uma ideia, Deus mostrou para ele o nome do governante, o imperador da Síria. Não, ou melhor, o imperador dos Medo-Persas, Síria não, dos Medo-Persas, chamado Ciro. Ciro, o Medo-Persa, mas 149 anos antes de
tudo acontecer, pelo menos 100 anos antes de Ciro nascer, Deus já mostrou para Isaías o nome de Ciro, o sobrenome, o que ele tinha feito e o que ele ia fazer. Então, o livro do profeta Isaías, ele profetizou há 712 anos aproximadamente antes de Cristo. Então, nós temos aqui um profeta que marcou a sua época, famoso. O livro de Isaías, por ter 66 capítulos, ele é o chamado Nimíbico. Então, nós temos aqui o livro de Isaías, profeta maior. Tá? Então, vamos agora direto para Jeremias, o homem que venceu o tronco, venceu o calabouço e venceu a cisterna. Isso aqui é muito importante. É muito importante a gente ver Jeremias. Jeremias, ele tem um histórico muito forte. E eu sou sincero, colocaram ele no tronco. Na frente da casa de Deus tinha um tronco, que aquela pessoa que era o maldito da história seria colocado no tronco. Botaram Jeremias amarrado naquele tronco. Enquanto estava de dia, as crianças ocupavam, mas estava claro, tudo bem. De repente as crianças entraram, foram dormir e ficou ele sozinho, no escuro, no frio. Diz a Bíblia Sagrada que temores noturnos começaram a aparecer. E ele fica lá torto, preso, amarrado, sozinho. E aí está registrado no capítulo 20. E ele fala: Senhor, eu disse e eu fiquei. Sempre que eu abro a minha boca, sai problema, destruição ao pobre. A tua palavra é ludibria, vergonha ao pobre para mim o dia inteiro. Mas se eu disser que eu não falarei mais no teu nome, a tua palavra é como um fogo ardente nos meus ossos, eu não posso calar. É o dia que Deus nos coloca tudo contrário ao chamado, para ver se eu estou fazendo o chamado com uma boa motivação ou não. Enquanto a coisa está tudo bem, o chamado é bonitinho, é uma alegria. Aí Deus coloca coisas contrárias. Aí, para reconhecimento, é o tronco. O calabouço, ele ficou muitos dias. E quando ele saiu, o rei na época mandou chamar, tem até uma palavra do Senhor, e ele sabia que se ele falasse a mesma coisa, ele poderia voltar. Mas mesmo passando muitos dias no calabouço, ele não recuou. A resposta dele foi: há uma palavra do Senhor, nas mãos do rei da Babilônia será entregue. E a história da cisterna foi o seguinte: Deus começou a fazer tudo que Jeremias falava, começava a acontecer. Então aconteceu, o povo começou a reconhecer que Jeremias estava falando a verdade de Deus. Então, quando jogaram Jeremias na cisterna, os próprios, diz a Bíblia Sagrada, que apareceu lá um homem que era escravo e foi defender do rei. Quer dizer, todo mundo estava sabendo que Jeremias era profeta de Deus mesmo. Ainda é claro que as pessoas não davam o braço a torcer, mas estava todo mundo cogitando. Entendeu? Tanto que quando Jesus aparece no Novo Testamento, alguém pergunta: quem diz ser o filho do homem? E alguém fala: Jeremias. Então você vê que ele ficou como uma figura de verdade. Tanto que quando Jesus apareceu, alguém confundiu Jesus com Jeremias e outro tempo outros profetas. Então nós temos aqui correspondente do Novo Testamento. Eu tenho uma matéria aqui que eu coloquei chamada extensão. O que é extensão? Quando eu pego um livro de Jeremias, por exemplo, alguém pode falar bem assim: isso não tem nada a ver para nós, isso não vai me acrescentar em nada. E é um grande equívoco, porque lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, diz assim: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então olha só, o que nós temos aqui? Nós temos em Tessalonicenses dizendo que a apostasia era o sinal, o grande sinal do que nós conhecemos aqui como arrebatamento. A apostasia é o sinal da volta de Jesus, que não acontece lá fora no mundo, acontece dentro dos tempos cristãos. Apostasia significa abandono da fé. Então só tem como abandonar a fé quem um dia teve fé. Ninguém abandona o que teve, se abandona o que teve. E aí nós temos um negócio interessante que é um sinal da volta de Jesus, que nós conhecemos como escândalo, mau testemunho, vida dupla, mundanismo, profanação, o pecado tomando conta do arraial, uma série de acontecimentos terríveis e tenebrosos acontecendo no meio da igreja. É muito triste. Por um lado, olhando por essa perspectiva, graças a Deus, Jesus está voltando. Isso é muito bom, isso é muito importante. Então, o livro de Jeremias, ele tratou com detalhes sobre a apostasia. Quando eu leio o livro de Jeremias com detalhe, trazendo para os dias atuais, eu vou ver um maior retrato da igreja como instituição generalizada,
nos últimos dias, para me tirar o retrato da igreja em glória que vai subir, que é a igreja figura, som, no caso, a igreja de Cristo. Então nós temos aqui a extensão. Então toda vez que eu falar a extensão, vocês sabem, é um correspondente de outro livro, é a continuação da história, é um significado. Eu uso muito esse termo extensão, mas agora eu estou explicando como é que funciona, tá bom? Então nós temos aqui algumas coisinhas que eu gostaria de falar. As palavras de Jeremias e de Ilquias, um dos sacerdotes que estava na Anatote, na terra de Benjamim, um filho de sacerdote para profetizar contra a classe sacerdotal. Deus estava levantando os próprios filhos para repreender os pais. Os filhos estão vendo os pais em casa, né? Deus tem usado ainda hoje filhos para com o dedo profético anunciar o juízo de Deus a uma casa rebelde. Com um filho de sacerdote, o chamado de Jeremias é sacerdotal, porém Deus o chama para profetizar, chamado duro, sério, profundo e duplo, sacerdote e profeta. Então, como sacerdote, ele interceder pelo povo, como profeta, ele trazia a voz de Deus até o povo. Então, um contraste. Como sacerdote, a voz do povo ia até Deus, como profeta, a voz de Deus ia até o povo. Então, ele estava nesse meio aí. Bem, o sacerdote ele levaria dificuldade do povo a Deus, mas como profeta, a voz de Deus ao povo. Como sacerdote, choraria as misérias da nação de Israel, mas como profeta, ele denunciaria os pecados da rebelde nação. Como filho, tem que ouvir o pai, mas como profeta, o pai tem que escutar o filho. É importante. A palavra profeta, no seu original, é porta-voz. Né? Porta-voz. Nós estamos vivendo a época da banalização de palavras. Hoje todo mundo chega a ser profeta. Será que eu vivi uma voz de Deus que não consegui falar? Hoje todo mundo virou até moda, virou um mito, né? Virou um jargão da religião. Eu vou profetizar sobre a sua vida, vou profetizar sobre essa noite, vou profetizar sobre essa igreja. Eu vou profetizar, para mim falar, eu vou profetizar, eu estou profetizando. Eu tenho que estar entendendo, eu ouvi a voz de Deus e estou reproduzindo, eu sou porta-voz. Agora, se eu não ouvir Deus falar nada, então eu vou profetizar, tem um juízo terrível em cima da minha vida. Eu vou estar falando o nome de Deus sem Deus ter falado. Bem, nós temos aqui um texto do ano 640 aproximadamente, está cerca de 640 a 538. Bem, nós temos aqui alguns reis. Josias foi conhecido como um rei bom, o próprio Jeremias falou bem sobre ele. Joacás. Depois nós temos aqui o Império Babilônico subjuga a Síria. Então Babilônia agora está tomando conta de tudo. Bem, Joaquim reina de Judá por 11 anos. A primeira invasão de Jerusalém pela Babilônia. Então na época de Jeremias houve a chamada invasão da Babilônia. Na primeira leva, eles estão levando Daniel, que são os nobres. Daniel e seus amigos estão levando os nobres. Os nobres tinham que ser o exemplo. Então, na primeira leva, vai embora o exemplo. Como é que eu vou saber que Babilônia está vencendo a minha vida? É só perder o exemplo. Se eu perder o exemplo, Babilônia já levou uma leva na minha vida. Eu já estou debaixo de cativeiro, eu já vou estar em má situação. Bem, aí continua. Joaquim reina sobre Judá por 3 meses e 10 dias. Zedequias reina em Judá por 11 anos. Zedequias foi um péssimo rei. Zedequias foi aquele que quando o rei da Babilônia entrou, ele pegou os filhos, matou na frente do pai, e depois ele pegou e arrancou os olhos de Zedequias. É uma geração que não quer ouvir a mensagem profética. Vai ver mortos, vai ver gente caindo para a Babilônia, vai ver a morte e a degradação, e ainda vai ser arrancado e vai continuar escravo, cego e escravo na Babilônia. Uma geração que não quer ouvir a mensagem profética, como símbolo dos Zedequias, e existe Zedequias no século XXI. Segunda invasão de Jerusalém pela Babilônia, nós temos a deportação do rei Joaquim e do profeta Ezequiel. Ezequiel ele era filho de sacerdote, então está levando agora quem? Está levando os sacerdotes embora. A intercessão, a oração, a espiritualidade está no sacerdócio. O dia que a espiritualidade vai embora, a segunda leva é um símbolo da espiritualidade vai embora. E muitas pessoas já não eram espiritual como um dia foram, já não são de oração como um dia oravam, já não são de vigilância como um dia vigiavam, já não são avivados como um dia foram. E o que acontece?
O que acontece é que a espiritualidade vai embora. Significa que Babilônia, Nabucodonosor, está conseguindo vencer. Aquela história antiga, aquela igrejinha antigamente, quando era pequenininha, pegava fogo. E agora, ela não pega fogo mais, o fogo da briga, da contenda e do condenação. Bem, aqui nós temos Ciro II, pé, assassino decreto. Bem, a terceira invasão da Babilônia, destruição dos muros, a cidade bem como o templo. Então o templo vai embora, os muros vão embora, e a última frase que nós temos sobre a terceira invasão, a chamada a última leva, está registrado lá em Neemias, porque quando chega Ananias, o irmão de Neemias, ele pergunta, ele fala assim, ó, os muros são derrubados, cheios de brechas, e as portas queimadas a fogo. Bem, uma vez que Jesus usou o termo porta para dizer sobre vida espiritual, o profeta entrar pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz a perdição, e muitos são os que entram por lá. A porta é um símbolo da vida do cristão. Então, a porta lá tem uma porta, madeira, tem em volta os umbrais, e a Bíblia diz que queimaram as portas. Então, queimou a porta, foi que queimou também os umbrais, e ficou só a marca de um dia. Um dia teve porta, um dia teve umbral. Muitas pessoas hoje estão nessa situação. Estão na situação, um dia teve porta, um dia teve umbral. Agora só tem a marca, um dia teve. São pessoas individualmente e às vezes até ministérios, igrejas que já perderam a porta estreita. Vamos lá. Ezequiel, grandes visões, e ele viu que o fim vem. A primeira coisa que eu queria falar sobre Ezequiel é que ele tem visões, as marcas do rio Quebar. De repente, no meio dos cativos, Deus levanta ele em visão pelos cabelos e leva ele até Jerusalém. Em visão. Ele puxou pelos cabelos, mas em visão. Ele leva pelos cabelos em visão até Jerusalém. Ele vê ruína, ele vê tudo. E quando ele chega no templo, ele consegue ver que atrás do templo tem uma parede, tem um buraco ali. Ele consegue ver que tinha abominações. E ele estava adorando o Deus Sol, né? O Deus Sol, estava adorando Tamuz, estava adorando uma série de répteis. Então, é o dia que dentro da casa de Deus existe paganismo, né? Existe paganismo. Nós estamos vivendo uma época de dias pagãos, né? Cultos, adoravam lá a deusa mãe, a deusa lá dos deuses, a réia, a Oféia, e no dia das mães é comemorado, né? As pessoas fazem um monte de evento, um negócio todo. Bem, aquela árvore de Natal, que era a comemoração à Tora, que matava as pessoas que penduravam nas árvores. E aí as pessoas agora, feita a árvore, você sabia que cada bolinha daquela colorida simbolizava um cadáver. Era sacrifício humano a um Deus chamado Thor, Deus da mitologia. Né? E quando as pessoas botam os ovinhos de chocolate, que é conhecido como ovo da Páscoa, não sabem que é um culto a Semíramis, a deusa da prostituição, né? Que é a mesma Afrodite, que é a mesma Diana, deus dos Efésios, e que o povo gritou lá pelo menos 2 horas na Diana dos Efésios. Você vê que o povo gosta, né? É um símbolo da prostituição. E quando vem na vida do sexo masculino, não fica como prostituição, entra como homossexualismo, coisa parecida, a maldição que vem através de uma festa parecendo tão inocente, né? Afinal de contas, o coelhinho parece uma figura tão simples, né? Então, ele viu o fim. Quando ele viu o fim, vem. Eu queria falar sobre o fim. As pessoas hoje vivem na sua vida como se não tivessem que enfrentar o fim. Eu acho interessante que esses profetas, tanto Jeremias quanto Ezequiel, eles anunciaram o fim. Eu acho engraçado até o Jeremias um dia, ele começa uma mensagem e que eu faço questão de ler. Jeremias capítulo 5, ele vai fazer o seguinte, versículo 31, ele fala assim, ó, os profetas profetizam falsamente. 5:31, os sacerdotes dominam de mão dada, os profetas do engano. E o povo assim deseja, o povo está satisfeito com isso. Aí ele faz uma pergunta, mas o que fareis quando chegar ao fim? Eu quero ressaltar essa pergunta. O que fareis quando chegar ao fim? Não é interessante, homens que viram o fim, pregavam que o povo está bem no fim. Enquanto tem uma geração que prega que o povo está bem no meio, o ideal é pregar para quem está bem no fim. Porque o fim é que é importante. O fim vem. As pessoas têm uma mania de achar que o fim é só uma ilusão, tanto que lá em Pedro as pessoas, Pedro narra na epístola de Pedro, que as pessoas zombam, né, sobre a vida do Senhor, pelo fim, né? Estão falando isso há muito tempo, estão zombando do fim. Mas o fim já aconteceu na época de Lúcio. O fim já aconteceu no Sodoma e Gomorra. Quando o homem dá o seu último suspiro, e ele expira,
Já chegou o fim de sua vida. O fim aparece. O fim de Jezabel, o fim do faraó, quando ficou mergulhado nas águas do Mar Vermelho. Lá no Salmo 136, nós temos aí o fim registrado. É importante. Nós temos o fim. O fim vem. Bem, segredo escondido de Ezequiel. Ierrezgel. Deus fortalece, sacerdote. Nada se sabe sobre o pai, inclusive. Mas sabe que é sacerdote. Ele esteve sobre ele a mão do Senhor. Então ele tinha uma coisa, o que ele tinha no currículo dele? A mão do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim. Uma expressão que descreve a condição aproximada do êxtase profético. Nos dias de Ezequiel houve o êxtase profético, que as pessoas ser cheias do Espírito Santo. Então hoje, até hoje existe o derramamento na época de Pentecostes, as pessoas ficam, parece que estão embriagados, né? Quando João viu a glória de Deus, ele caiu como morto. Daniel, quando viu, depois dos 21 dias, ele viu o Senhor e não aguentou. Né? Então nós temos aqui, quando a arca chega, símbolo da presença de Deus, Davi salta com todas as suas forças. Depois que Deus abriu o Mar Vermelho do outro lado, eles estavam dançando, brilhando sobre o cariquê. Foi a glória de Deus. Então o êxtase acontece. Bem, isso aqui é importante. E logo em seguida, no meio dos exilados, a palavra hebraica é golan, um termo coletivo que significa exilados, de maneira abstrata, o exílio. Bem, os filhos de Israel foram chamados para. Deus chama Ezequiel e fala: vou te levar para a casa rebelde, que são os filhos de Israel. A palavra casa rebelde, tanto na Septuaginta, ela aparece como um termo hebraico, gorim, e sempre significa nações pagãs. O dia que o povo de Deus é chamado de casa rebelde é porque nós estamos vinculados de alguma maneira com o paganismo. De alguma maneira vinculados com o paganismo. Eu vou trazer uma matéria só sobre o paganismo aqui. Nós vamos ver como é que a coisa que parece estar tão longe, às vezes está tão perto. É muito importante. Então vamos lá. Sarças e espinhos. Vamos pegar a palavra sarça. Quando Deus fala assim, eles vão ser como sarça e espinho, a palavra é sarabim. A raiz é S-R-B, que na verdade são variantes do hebraico, né? Que significa contradizer. Então eles são contraditórios, contradizentes, contradirão. É um perigo quando nós estamos em contradição com o ideal do Evangelho ou com o ideal do Deus Criador. Aí Deus nos chama de sarça. E sarça é uma planta perigosa na história. Então eu quero mostrar para Ezequiel. Bem, quando Ezequiel viu a glória de Deus, ele ficou maravilhado, ficou alegre. De repente aconteceu um problema. Qual foi o problema que aconteceu com Ezequiel? Deus mostrou que ele ia pregar, eu conversei como escorpião, ia ser como sarça, ia ser como espinho. E o povo ia ouvir. Vai lá e você vai falar, e eles não vão ouvir, porque são casos terríveis. Eles vão sair sabendo que vai dar errado. É complicado, não é? Então ele ficou meio desanimado, porque quando o chamado vem, há uma euforia do chamado. Mas quando chega a responsabilidade do chamado, parece que o ânimo se trava. E parece que o ânimo travou com Ezequiel. Aí nós temos um texto aqui que é uma mensagem revelada para alguém. Olha que interessante. Ezequiel capítulo 3, versículo 22 assim: a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levante e sai ao vale, e falarei contigo. Deus marcou encontro com Ezequiel onde? No vale. Tudo bem, versículo 23 agora: levantei-me e saí ao vale, e a glória do Senhor estava ali, como a glória que junta ao rio Quebar, e caísse conosco. Veja bem, ele viu a glória e ficou alegre, viu a responsabilidade e perdeu a alegria. Aí Deus faz o quê? Ele levou para o vale para ele ver de novo a glória como os primeiros dias. Então muitas vezes quando eu estou meio desanimado, Deus faz o quê? Vou levar a Bíblia para o vale, vou levar a irmã para o vale, vou levar o irmão para o vale. Por causa de quê? É porque lá no vale vai voltar o primeiro amor, vai voltar o primeiro ânimo, vai voltar aquela alegria, né? E foi assim com Ezequiel. Então de vez em quando tem alguém descendo no vale para ver se recarrega as baterias. É importante. Ezequiel, forte. No capítulo 10, nós temos a história da glória saindo do templo. Veja que a glória estava no altar.
De repente agora vai para o arco, vai para a nave da igreja. Do altar agora desce para a igreja, né? Altar agora vai para a igreja. De repente agora vai para a porta. E aí está o problema. É triste quando a glória já não está no altar mais. Tem hora que os irmãos lá embaixo estão pegando mais fogo que quem está em cima do altar. Tem hora que o pessoal da porta, assim que quem está chegando, novo convertido, chega botando crente antigo no bolso. Por causa de quê? É porque não tem glória, a glória está na porta. Entendeu? E triste quando voltou e depois foi embora, e só vai voltar após o arrebatamento da igreja. Essa glória aí. Ezequiel viu, mas só vai acontecer profeticamente após o arrebatamento da igreja, quando Deus mostrar a glória de volta para Israel. Isso aqui é importante. Bem, isso aqui nós temos uma matéria que eu queria falar. Porque veja bem, irmãos. Por exemplo, muitos se prezam, por exemplo, o Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37. O Vale de Ossos Secos é um texto famoso. Só que, na verdade, esse Vale de Ossos Secos vai se cumprir quando? Vai se cumprir quando a igreja foi arrebatada, Israel tiver um quebrantamento, tiver um avivamento, né? Aí o Vale de Ossos Secos volta a viver. Então é muito importante a gente entender que aí eu posso até aplicar para a igreja de Cristo hoje, mas eu tenho que primeiro passar por aqui. Porque esse texto o cumprimento ideal e real é em cima de Israel. Eu posso valorizar quando o crente está cheio da glória de Deus, que os ossos voltam no lugar. Eu estou espiritualizando a mensagem, eu estou botando um significado, eu estou trazendo uma mensagem espiritual, mas teologicamente o assunto é para Israel. Então é muito perigoso a pessoa chegar e esquecer disso e vai direto. Aí pode alguém dar um susto depois do final da pregação e a pessoa fica vinculada, não se levantando contra a palavra, não. Não é certo, entre aspas, não é certo, mas acaba sendo direito. Então, coisa complicada nesse contexto aí. Então, o Vale de Ossos Secos, a princípio, é para Israel. Eu posso espiritualizar para a igreja que tem que estar cheio do Espírito Santo, os ossos se juntam, o nervo vem para o lugar, nervo é sensibilidade, a carne vai para o seu lugar, simbolismo de vencer a própria carne, ficar em pé, quer dizer, não está caído, está deitado, está morto, está de pé, e está bonito, mas está cheio de um espírito, agora é cheio do espírito. Aí eu posso ilustrar, mas o cumprimento do texto é em cima de Israel. Vamos continuar. É bom falar isso porque as pessoas às vezes pegam um livro desse e não querem compreender da maneira certa e começa a aparecer um pouco de modismo, alguma coisa parecida com isso. Bem, nós temos aqui no capítulo 40 um avivamento, diz a Bíblia Sagrada sobre a história até de um rio. Lembra da história dos rios, das águas? Nós temos um grande avivamento. Aqui, ó. É importante lembrar que o rio vem do templo. Então a solução não está no Senado, não está no parlamento, não está na Câmara do Legislativo e do Judiciário. A solução está no templo do Senhor, a água sai dali. Então tem muita gente achando que a solução está na política. A solução não está na política, a solução está na vida espiritual da igreja. Entendeu? Isso é importante. Agora, uma vez que sai o rio do limiar do tempo, ele vai enchendo. Nós temos, na verdade, o rio, agora volta no 40, mas esse rio que eu estou anunciando aqui está no 47 de Ezequiel. Nós temos o rio das águas enchendo o tempo. E eu tenho que entender que agora, aonde quer que esse rio passar, tudo viverá. A vida no texto produz a vida. Se eu tiver vida, vou produzir vida. Agora, se eu tiver morte, eu produzo morte. Né? Isso aqui é importante. Vamos continuar, nós temos mais uma. Daniel, o homem que influenciou sem ser influenciado. Eu queria valorizar o texto de Daniel. Eu gosto muito da história do Daniel. Daniel conseguiu impactar um império com cerca de 127 nações. Então, quando Nabucodonosor falou Deus de Daniel seja cultuado, ele está falando para 127 nações. O Deus de Daniel é um Deus cultuado. Deus foi conhecido através de pessoas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O faraó não conhecia o Deus de José, o Deus de José. Então agora nós temos o Deus de Daniel, logo em seguida o Deus de Ananias, Misael e Azarias, que é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então nós temos o quê? Nós temos aqui Deus sendo conhecido através de vida de pessoas, mas que tem um avivamento, que influencia sem ser influenciado. É muito triste. Nós estamos vendo a época das pessoas que são influenciadas.
Daniel tinha uma vida espiritual tão grande que ele viu uma estátua, que a cabeça era de ouro, símbolo da Babilônia, né? O peitoral de prata, símbolo dos medo-persas, a parte de bronze, que é muito interessante, que é o símbolo da Grécia, o bronze. Bem, a parte nós temos o restante, as pernas, metal, o símbolo de Roma, e nós temos cá embaixo uma mistura entre metal, que no caso aí é ferro com barro, que é um símbolo das nações, junto com o Império Romano. Por incrível que pareça, o Império Romano, a mesma peça que aparece nas pernas, aparece lá embaixo do pé. Então o Império Romano ainda continua atuando. Hoje nós temos aí o Vaticano como símbolo do Império Romano ainda, valendo, né, uma certa autoridade política. Então tudo isso aí foi visto na época do profeta Daniel. Mas Daniel foi de que época? 580 anos antes de Cristo. Ele já viu os impérios, viu reinos. Bem, na época de Daniel, quando ele teve pelo menos essa visão, estava na época da Babilônia ainda. Ele viu a continuação. Ele viu os medo-persas, ele viu ainda pela influência. Ele viu a Grécia, que a princípio, essa Grécia aqui, que é conhecida como a Grécia do Bronze, essa Grécia nem existia ainda no contexto que ele diz. A Grécia pegou força com a variação da Macedônia, juntando com os gregos, com os macedônicos, para virar na época, sendo com Alexandre o Grande, mas não existia com essa força de império toda, eram apenas províncias. E depois nós temos a Roma e as demais nações estão para se cumprir agora. Então, já que essa parte de baixo ainda está se cumprindo, nós podemos dizer que nós estamos na visão profética de Daniel. Daniel viu o que nós estamos vivendo hoje, o presente nosso foi o passado, que para ele seria o futuro, e para nós é o passado. Nós olhamos para Daniel como alguém do passado, mas para ele quando via esse pezinho aí que é a nossa vida, nós estamos vivendo nesse tempo, na época do pezinho, ele está vendo o futuro. Nós olhamos daqui para trás, é passado, mas ele está olhando para frente, é o futuro. Então é interessante a gente ver essa questão aí. Homens que Deus mostrava o que ia acontecer. Agora, obviamente, livrou todo o cativeiro. Daniel colocou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Tem gente que acha que esse manjar do rei era um jejum. Não era jejum. Ele comia outra coisa. Mas o manjar do rei era consagrado a entidades da Babilônia. Nós temos aí o Bel, né, Nebo, o Negro. Então nós temos aí várias entidades cultuadas na Babilônia, no próprio Astarote, que a comida era consagrada. Então ele não quis comer o manjar do rei, porque a comida era consagrada. Então tem gente que fala, eu vou fazer jejuar igual Daniel, vou comer o manjar. Não, isso não é uma coisa mais. Não, isso não é jejum. Aqui não foi jejum, quem ensina é ensinado. Bem, interessante. Logo em seguida nós temos o quê? Daniel foi para sua casa e fez cabelos por casa. Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre esse mistério e for orar. Então a amizade de Daniel era uma amizade espiritual. Era uma amizade vinculada às coisas espirituais. Eu não estou dizendo que eu não posso dar bom dia, eu devo dar bom dia a todo mundo até, mas eu tenho que tomar muito cuidado em restringir algumas coisas, né? Então foi revelado a Daniel, vamos orar, e oraram. E aí Deus revelou. E quando Deus revelou, aí a coisa foi séria. Capítulo 2, Deus mostrou o sonho do rei. O rei não contou para ninguém. Então Deus mostra o profundo escondido, né? Deus mostra o profundo escondido. Ele revela o profundo escondido. Ele muda os tempos e estações. Importante. Logo em seguida nós temos mais um pouquinho. No capítulo 5, Daniel foi introduzido à presença do rei, que na época não era nem na boca do Nabucodonosor, já era Belsazar. És tu aquele Daniel? E ele foi lá e leu o que estava escrito na parede, Mene, Tekel, Passim. Por incrível que pareça, o que nós estudamos hoje, os significados das palavras. Deus escreveu Mene, Tekel, Passim. Deus não botou etimologia, Deus não botou história, Deus não botou significado. Mas Daniel sabia. Tem gente que estuda a Bíblia como se só ler resolvesse o negócio. A Bíblia não é um livro para ser só lido, é para ser estudado e meditado. Então quem pega a Bíblia só vou ler, pode ter certeza que não vai saber a Bíblia. Tem que estudar. Mene tinha um significado. Tekel, outro significado. Então nós temos aqui todo o contexto. Por exemplo, o texto aqui está mostrando o significado. Olha o que está escrito aqui. É interessante. Ó. A interpretação é: Mene, cortou Deus o teu reino.
e acabou. Tekel, pesado posto na balança, foi deixado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medo-persas. Então mandou Beltesazar que vestisse Daniel com púrpura e que pusesse uma cadeia de ouro no seu pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro do governo do seu reino. E naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Dário Medo ocupou o reino. Quer dizer, naquela mesma noite caiu a Babilônia. Naquela mesma noite, como ela chegou, e depois daquela noite não teve outra noite com Babilônia como império. Aquela mesma noite caiu a Babilônia. Então, o profeta que chega e resolve muita coisa. Homens que resolveram muita coisa para Deus. Lamentações de Jeremias é um livro que ele é interessante, que ele apresenta oração. Muita gente não entende que uma vida de oração agora é uma oração profética, uma linguagem legal, e nós temos lições da vida, ou para a vida também, funcionaria dessa maneira. Então eu gostaria de mostrar para vocês, né? Por exemplo, capítulo 2 de Lamentações, versículo 19: levanta-te, clama de noite no princípio das vigias, derrama o teu coração como água diante da face, Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhos, porque desfalece de fome a entrada de suas ruas. Está dizendo que quem tem costume de levantar e orar bem cedo pode ter uma grande interferência na vida dos filhos. Não significa que Deus é obrigado a salvar ninguém, pelo amor de Deus, mas que Deus vai fazer que isso vai criar situações favoráveis no qual, teologicamente. Lamentações 2, 19. Eu gosto muito de um texto aqui, que está aqui, ó, de que se queixa o homem vivente, queixa cada um dos seus pecados. Mas a única coisa que eu posso reclamar é de eu ter pecado, é do meu próprio erro. Se eu reclamar de qualquer outra coisa, já é murmuração, e dá poder não. Eu quero dizer isso, nós estamos vivendo a mania que o pessoal acha assim, que eu posso reclamar de tudo. Se eu não estiver blasfemando contra Deus, está tudo bem. Não. Qualquer reclamação é perigosa. Qualquer reclamação. Nós estamos vivendo uma época lembra que eu falei no início da apostasia, de gente reclamando sobre a religião. Bem, irmão, para quem gosta de reclamar, a religião é um prato cheio. Porque teologicamente, nos últimos dias, diz o próprio Jesus dizendo, o amor de muitos que estrearia no original, o amor de quase todos, o se multiplica. Então, os últimos dias são dias de escândalo. Quem gosta disso, se satisfaz com isso, vai ter o que falar. Só tem uma coisa, não vai conseguir também resolver nada. Porque eu não posso falar. É interessante isso aqui, né? Olha que interessante aqui. Lamentações de Jeremias mostra a realidade da fome, mostra a realidade dos adversários, o santuário é a tristeza, é a lágrima, e o povo fica triste porque o Senhor resolveu deixar o inimigo vencer. É muito importante, no capítulo 3, por exemplo, 21, quero trazer em memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a cada de sermos consumidos. Suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Novas são a cada manhã. Misericórdias, novas são a cada manhã. O negócio, eu consegui estar vivo todo dia de manhã. Eu estou brincando, mas é o nosso sistema. É aquela história do cabelo de Sansão que foi crescendo. Outro dia tem misericórdia, Senhor. O livro de Jeremias, ele mostra que Deus pode perdoar o pecado. É claro que Deus botou de castigo 70 anos, nem 70 anos. Tem um profeta lá, que era o profeta Gibeon, que diz que é o profeta Gibeon, é o profeta sem ter nome no registro de Israel. É muito triste quando o camarada é profeta, mas ele não está no livro da vida. E aí ele fez o diabo usa junto. Coisa complicada. E nós estamos vivendo a época, o pessoal está mais preocupado em estar sendo usado do que com o nome da vida. Isso é muito perigoso. Porque nós precisamos estar preocupados, a princípio, sobre essa história. Então, o livro de Lamentações são um livro de lições. Olha o que nós temos aqui. Torrentes de água caem dos meus olhos. Lamentações 3, 48 a 51.
Então nós temos aqui torrentes de água. Lamentações mostra um profeta choroso. Ele está aparecendo não como um profeta, mas como um intercessor, como sacerdote. É o lado sacerdotal de Jeremias. O livro dele é mais o lado profético. Como profeta, deixa eu botar aqui por que Deus está. Agora, como sacerdote, eu estou sentindo muito isso. E ele chega a dizer: o que eu vejo entristece minha alma. É o dia que o pecado já está na vista. Muito triste. Oséias, esse profeta que eu fiz uma matéria sobre ele. A mulher de Oséias, Gomer, abandona o marido, vai para as prostituições, ele perdoa, traz de volta dela, ele vai lá buscar, perdoa, traz de volta. A terceira, na medida que a coisa vai complicando, ela parece grávida, um filho que não era dele, aquela coisa toda, e ele continua perdoando. Um dia ele vai buscar ela na prostituição, vai buscar ela, ela já tinha sido vendida como escrava na prostituição, e ele pagou o preço pela mulher, ele voltou com ela, depois de ter pago o preço, e você não tem mais nenhum registro, nem mais um registro de ela ter voltado à prostituição. Então tem hora que tem que pagar preço pelo cônjuge, né, pela esposa que foi para a prostituição, o marido da prostituição, paga o preço. Vamos continuar. O Oséias ele veste o reino de Judá, que não imite os pecados de Israel. Veja que Judá era os legítimos. O dia que os legítimos começam a imitar os ilegítimos. É triste, né? Judá é aconselhado a não fazer-se culpado, literalmente. Deve fugir do santuário de Gilgal e Bet-Aven. A Bet-Aven vai falar sobre Betel. O dia que a casa de Deus foi chamada de casa da perversidade, a casa da promiscuidade, da iniquidade. A palavra Aven, do hebraico Avon, né? É interessante. Judá devia evitar o juramento. Vive o Senhor, de ser culpado de idolatria. Enquanto jura pelo Senhor que seria um pecado duplo. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Deus, através do profeta Oséias, chama o povo de vaca rebelde. É triste. Foi ovelha? Eu sou ovelhinha do Senhor. Deus falou: ovelha na vaca. A profeta. Vou ler um texto aqui, olha só. Rashi comenta: como animal cevado da coice. O termo hebraico é Rashi. Aquela vaca, um animal que dá coice. Coice significa vira as costas e ataca. Completando Deuteronômio, né? Fala: e engordando Jesus não deu coice, virou as costas para Deus. É um perigo da coisa. Quando Deus fala está dando coice, significa que é um animal, é como se fosse uma vaca. Lá na frente, o outro profeta, esse aqui é o Oséias, né? Amós já fala vacas de Bazã. Vacas de Bazã. O salmista já fala de touro de Bazã, uma representação mais que espiritual também. Mas é triste, pessoal, o povo que chamar de ovelha. Então, ovelha. A época de Oséias, a profecia de Oséias foram primeiramente anunciadas durante o caótico reinado de Jeroboão II, quando Israel desfrutava da prosperidade externa, mas sofria de corrupção interna. Por que as pessoas estavam satisfeitas? Porque eles estavam sendo abençoados, havia uma prosperidade, havia um viver bem. E isso parecia como assim: nossa, Deus está feliz, está dando tudo certo, estou prosperando, nossas lavouras estão vindo boas lavouras, estamos conseguindo vencer, perder a bom preço, vencemos as guerras, ou períodos longos de paz, ou ausência de guerras. Então, isso aqui, então, Deus está feliz conosco. E na verdade Deus estava muito triste. A época de Oséias, as profecias de Oséias foram primeiramente anunciadas durante o caótico reinado de Jeroboão II, quando Israel desfrutava de prosperidade externa, mas sofria de corrupção interna. O que é isso? É quando as coisas parecem dando certo financeiramente, é como se Deus estivesse satisfeito. Então eles caíram num sistema que é perigoso, achar que quando eu estou sendo abençoado financeiramente, Deus está feliz comigo. É a época, aquele monte de cuidação de graça no chave, de carro, papel que Deus assinou, a juiz assinou, não sei quem assinou, uma peça que parece que isso é um símbolo: estou bem com Deus, ou Deus está satisfeito comigo. E esse equívoco não é de hoje, é um equívoco que teve na época. Então é um perigo. Então eles foram largando as coisas sérias. E agora veja bem, esse Oséias, ele estava falando sobre o santuário para cheio de adoradores, os pobres eram oprimidos, a religião era só aparente, eles eram os próximos de Jeroboão II, porém o juízo vinha sobre aquela geração. O juízo ia vir.
E por incrível que pareça, o juízo que ele estava vendo era o juízo da Assíria. O pior juízo que teve foi o da Assíria, porque o povo de Judá, o povo legítimo, foi para a Babilônia. Teve como voltar. Quem foi para a Síria não voltou nunca mais, foi morto na Síria. Arrancaram a cabeça do povo. E aí uma pergunta também, será que minha cabeça está no lugar? Como é que eu vou saber se minha cabeça está no lugar? Mente de Cristo. Olhos que conseguem ver o que é espiritual. E a gente só vê o que não presta. Ouvidos que não gostam de ouvir fofoca. Pode ouvir a voz de Deus. Lábios que profetizam coisas espirituais. E aí eu dou a cabeça no lugar. Senão a Síria já me levou. Vamos continuar. Joel. Nós temos um termo aqui, o termo Yoel e Yoel, Vulgata, latim. Yahvé é Deus, significa. Joel significa Yahvé é Deus. Ele era filho de Betuel, que significa persuadido por Deus. É muito bom quando o pai é persuadido por Deus. Muito importante quando o chefe da casa é persuadível por Deus. Nós estamos precisando de Betuel, pais que são persuadidos pelo Senhor. Diz que quando o profeta veio chegar, o profeta João Batista, ele veio para converter o coração dos pais aos filhos. Nós estamos vendo a época de pais que não querem que os filhos venham, nem que nascem. Depois que nascem, não querem criar, não querem cuidar, não querem estudar. Depois o que der, Deus sabe de tudo, sabe mesmo. Eles estão precisando de Betuel. Profecia-chave: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Nós temos aí uma grande abundância desse derramamento. Calvino diria: o espírito é o princípio da vida do homem, poder invisível, o qual reverte em todas as ações externas. Concebeu os heróis de Israel energia guerreira. Por exemplo, Juízes. O Espírito produz poder profético da forma mais elevada e mais simples. Toda a carne, não os animais, mas toda a humanidade profetizará, sonhará, terá visões. O alcance da profecia. Veja bem que esse texto aqui, que está no Antigo Testamento, foi o início da pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Vocês estão vendo a gente de moço, isso aqui é o que diz o profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vocês profetizarão. Lembra da história? Então, você vê que essa profecia que parece que ficou presa no Antigo Testamento, ele ganhou força na igreja primitiva. Até hoje está se cumprindo o derramamento do Espírito Santo. Nós estamos vivendo a evolução do pentecostalismo e vai se cumprir essa profecia quando haver, após o arrebatamento da igreja, um derramamento do Espírito Santo sobre Israel. Durante a grande tribulação, Israel vai ter um grande avivamento, espírito de súplica, um quebrantamento nacional, e vai ter uma conversão nacional de Israel através do Espírito Santo. Olha que interessante. Significa que uma profecia ela não está presa a um determinado período. Ela pode permear outros momentos. Amós. Quem era Amós? Era o profeta, o pregador da roça. Isso aqui é interessante. Irmãos, ainda aqui, presta atenção que eu vou dizer aqui. Profeta nos meio do século VIII de Cristo, contemporâneo de Uzias de Judá, quer dizer, profetizou na época de Isaías. O que aconteceu com ele, hein? Ele, na verdade, Uzias reinou 50 anos, teve sucesso num certo sentido. Ele derrotou os inimigos de Judá, fortaleceu os muros. O país foi próximo à sua liderança, e durante algum tempo a influência de Amós foi espiritualmente construtiva. Bem, a mesma coisa aconteceu em Oséias. Prosperidade, está tudo bem. E o profeta, nada, tudo bem, nada. Profeta Amós, profeta, quando ele fala: prepara-te, Israel, para encontrar com o seu teu Deus. Que coisa forte. Ele está falando: prepara Israel, ele está falando: vocês vão encontrar Síria, vão perder a guerra e vão morrer no cativeiro. Vão ser degolados, vão morrer. É triste. Vai encontrar com o seu teu Deus, vai encontrar a morte ali. Logo em seguida, depois da morte. Quanto ao homem está reservado morrer uma só vez, depois juízo. Hebreus 9:27. É muito interessante entender isso aqui. Às vezes eles fazem uma festa e embora você entenda o que a gente fala manso. Aí eles fazem a festa, aí o tema é esse. Aí vocês simplesmente falam o quê? Falam o que está dizendo o texto, você não enfeita nem nada. Às vezes você até, né? Não dá nem para analisar, né? Não dá nem para analisar. Capítulo 3, versículo 8, diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Esse leão aqui, presta atenção.
pessoa fala assim, eu fecho a boca do leão, é o diabo. No texto aqui é Deus, Deus Pai. No texto aqui é Deus Pai, um leão que ruge. Rugiu o leão, falou o Senhor, quem não confessará? Você já pensou? Então Deus aparece como leão. O inimigo, ele vem como leão, querendo repetir, ou querer imitar o leão. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Entendeu? A Bíblia diz que o filho do justo é usado como leão. Então tem gente que mata o leão. Aí uma vida, mas quando o anjo fechou a boca do leão lá em Daniel, ali é o leão das lutas. Mas o diabo como leão espiritual negativo. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá e o próprio Pai aparece como um leão que ruge. Então eu não posso pegar a palavra leão e dizer que é só negativa. Todo mundo que não estuda bem pega uma palavra e fala que é só uma coisa. E eles usam até o termo tabelinha da fé ou o calendário da profecia em alguns outros lugares, que é ridículo. É pegar uma palavra e achar que aquela palavra obrigatoriamente vai ter que ter um sentido só. É um erro. Vamos continuar. Embora Amós fosse nativo de Judá, profetizou no reino norte, Israel. Isso aqui é importante para nós, sabe por quê? Vou contar para você. O ideal é profetizar, é pregar, anunciar onde as pessoas não me conhecem bem. Não no sentido ruim da palavra pejorativa, né? Lógico que onde que eu estou tem que dar exemplo, mas é claro que a minha mensagem vai ter mais efeito quando ninguém me conhece. Aconteceu com Jesus. O profeta não tem homem só para dar terra, só para dar pátria. Então eu tenho que entender isso, como é que funciona essa questão. Eu tenho que entender. Ainda que ele era do interior, cultivador de sicômoro, ele não era uma pessoa inculta, como alguns dizem. Ô irmão, sou igual a Amós, eu não estudo nada não. Mas Amós era uma pessoa culta, ainda que no interior, ainda que as palavras dele tinham expressão. Mas ele era culto, dá-se pela sua linguagem, pela riqueza dos símbolos e pelo conhecimento da história do povo de Israel. A mensagem dele é cheia de grande segredo. Agora, deixa eu brincar um pouquinho com esse assunto. Um perigo em Amós, Amós 3,3. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? No estudo da Bíblia, é claro que, querendo ou não, obrigatoriamente, nós vamos divergir em algum assunto. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu acredito, eu também não sou obrigado a acreditar no que você acredita, e assim funciona. Aí a pessoa fala, andarão dois juntos não estiver de acordo? Aí dizendo, Deus vai andar com o povo se o povo não estiver gostando de Deus? Isso não é aplicável a pessoas. Porque senão, que lei de amor é essa que eu tenho que amar o que é às vezes contrário a mim? Aí eu pego um texto desse, andarão dois se não estiver de acordo? Aí eu não vou ter amizade com alguém, não vou conversar com alguém. Uma vez eu me lembro que um rapaz falou, o que você acha próximo? Eu falei, tal coisa. Eu acho diferente. Eu falei, normal, tranquilo, você vai amigo, não tem nada a ver com o problema nenhum. Não, eram dois de acordo, então a partir de agora nós estamos rompidos. Se você entende o que Deus está dizendo isso, tudo bem, fazer o que isso. Eu não sou sábio, não, eu não sabe. A pessoa interpreta errado um texto. É igual aquele texto de Jeremias, não é assim? Maldito é o homem que confia no homem. Eu não posso confiar em ninguém mais não. E faz seu braço sua força. Quer dizer, maldito é o Abílio, confia no próprio Abílio. Aí eu confio em mim mesmo, não é para desconfiar de irmão, de irmã, de ninguém. Isso aqui é interessante. Então, a má interpretação gera problema. Olha só o que nós temos aqui. Tem um texto aqui, se um pregador pregar um negócio desse aqui, gera problema. Hein? As mulheres que mandavam o marido lá no capítulo 4 de Amós, ouvi esta palavra, vós, vacas de vazão, está no monte Samaria, oprimis o pobre, esmagai a necessidade, dizemos aos maridos, cai e bebamos. A mulher que mandava no marido. Moda de hoje em dia. Moda. Discutindo. Beleza. Eu gosto de chamar o profeta Amós de metralhadora profeta, porque ele começa a mensagem, ele vai e fuzila todo mundo. Ele fuzila Moabe, Edom, ele fuzila Filisteu, ele vai fazendo, mas ele volta para Israel. Quando ele volta para Israel, a coisa fica muito séria. E depois ele vê Deus no muro, em cima do muro levantar a pluma. Ele está dizendo, Deus só está no muro
se for levantado a prumo. E se o muro estiver meio torto? Aí Deus está no muro, não. Deus está com o prumo na mão. Deus está no muro levantado a prumo. Lá em Cantares de Salomão, aula passada, a noiva dizia: eu sou o muro. Mas o texto, em capítulo 7, versículo 7, Deus está em cima de um muro, levantado a prumo. Ah, Deus está na minha vida, tortinho. Deus está no muro, levantado a prumo. Quem está no prumo vai falar: Deus está comigo. Um prumo, beleza. Obadias foi enviado às nações de mensageiro. Veja bem, irmão, deixa eu contar para você essa história aqui, que é muito importante. Eu já estou nos profetas menores, depois vai encerrando eles. Obadias, ele profetizou uma questão muito importante. Ele profetizou para o povo de Edom. O povo de Edom, na verdade, lembra de Esaú, de Monte Jacó? O nome de Esaú, aquele que trocou a sopa de lentilha, que era uma sopa vermelha. Então Deus trocou o nome dele para Edom. Os descendentes deles são os edomitas, os edomeus, ou edomitas. Olha que interessante. É muito interessante que o Obadias profetiza para eles. Toda vez que ele ouvia Edom, ele lembrava da sopa vermelha. Ih, rapaz, vacilei. Troquei coisa eterna por coisa passageira. Entendeu? E agora o seu povo, o povo de Edom, o povo de Esaú, inclusive houve uma aliança entre Esaú com Ismael. Você sabia que houve juntou os povos? Né? Então é muito interessante. Agora, olha para piorar a situação. Para piorar a situação. Esse povo aqui, eu trouxe até um mapa, vou mostrar para vocês, que eles foram crescendo. Quando eles viram o povo de Israel indo em cativeiro babilônico, eles ficaram felizes, fizeram festa. Fizeram festa por causa da queda do povo de Israel. É triste quando eu faço festa quando alguém cai, quando alguém quebra a cara, quando Deus cobra de alguém. Eu fico bem feito, é tremendo, sabia? Sabia por que não falou? Sabia por que não orou? Eu sabia, deixa pra lá, né? Então tá aí, ó. Quando eles fizeram a festa, Deus mandou o Obadias lá. Vai lá, Obadias, vai pra porta. Fala: Deus viu. Eles fizeram festa. Então, irmão, o camarada pode estar desviado, eu não falo dele. Porque o Israel estava desviado. Israel estava desviado. E eles fizeram festa. Então, o camarada desvia, Deus pega lá, sai só fica rindo. Retinho, calado, eu estou calado, eu fico. Mexendo pra quê? Aí Deus, leva voltar para pregar. Fulano tá caído, não para com isso. Pregar a palavra, prega a palavra. É triste quando alguém vai voltar, desabafar, né? Falar mal dos outros. Não. Voltar no lugar de Bíblia, palavra. Agora olha o que eu trouxe aqui, que legal. O Obadias, o reino começou pequeno. Reino de Edom. Ele vai crescendo. E ele cresce. Cresce muito, em extremo. Aí o profeta: ainda que vocês estão nas alturas, como se fosse a águia, Deus vai derrubar. Isso cresceu muito. Se tu elevares como a água, e aí pousado o teu ninho das estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Já pensou que interessante? Vamos para a história de Jonas, a história bonita, famosa. Eu gosto desse tema, assim, o culpado sou eu. Jonas 1:12. Lançai-me no mar, porque por minha causa sobreveio tudo isso. Falar: levantai e lançai no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa eu sobrevivi a essa grande tempestade. Ô Jonas, o barco do rio. Quem tiver num navio com Jonas sofre. Não. Melhor maneira de resolver o negócio: envia o camarada para o pau no seu. No mínimo, Cesaral, no mínimo. No mínimo. Quando botaram ele lá na água, o mar se aquietou. Nós temos essa mensagem aqui. Um símbolo da igreja. Aquele capitão, aquele comandante, quando ele vai até Jonas e fala: qual o teu Deus? Ele está dizendo: eu estou querendo uma divindade aqui. Eu estou querendo uma religião que tenha significado. Nós já colocamos todas as outras, não teve nada. Ele está se convertendo agora, é um símbolo da igreja. Quando diz: lançai no mar,
Porque por minha causa sobreveio tudo isso, só o ato de ele lançar formado de fé. Acreditar nesse Deus desse camarada. Um ato de fé. Agora ele virou um símbolo da igreja. Virou um símbolo da igreja. Achar o Jonas não é difícil, mas tem que lançar o Jonas. Tem que enviar. Tem que enviar. Tem que lançar. Achar o Jonas, e aí? Só achar não resolve. Estava morando escondido aqui, não tem problema. É fácil achar. Agora tem que lançar. Igreja que investe em missões, que envia, vai continuar com tempestade. Olha lá, se bate aí, faz aqui. Ele vai descendo. Desce a Jope, né? Vai descendo. Jope, tá, o navio, porou o navio, ao mar, a profundeza do mar, né? E ele mesmo fala, as profundezas clamo eu. Vai descendo. Se ele não vigiasse, ele ia descer a última descida dele no inferno. O problema de Jonas, sabe o que é? Muitas das vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos, nossas preferências. Você vê que ele morre brigando com Deus. Acaba o livro ele brigando com Deus, discutindo. É muito triste. Quem lembra daquele salmo? Deleite-te no Senhor? Agrada-te do Senhor. Eu não vou agradar a Deus se Deus me dá um ministério alegre, cheio de facilidades. E se Deus dá um ministério pesado? Se Deus colocar a vontade de Deus me apertar? A vontade de Deus é aquela menina, a história da mãe, ela escrava lá na casa. Na mãe. Que vontade de Deus. Agrada-te do Senhor. Ah, essa vontade de Deus na minha vida foi eu num aperto igual um Jó da vida. O quê, pai? Mas o quê? Ah, mas se a vontade de Deus na minha vida foi aquela de apertar. Lembra da irmã Maria guardando? Pura para casar, irmão. A história de Israel tinha que se purificar para casar. Agora cadê ela? Barrigão desse tamanho. Lá dentro de Jesus. Todo mundo passava assim, aprontando, nem casada ela, da barrigura. Mulher melancia. E o que acontece? O que acontece agora? Ficou mal falado, irmão. Quase na hora de ganhar, não dá licença, tem que viajar. A Jegue? Avião não, Jegue. Vai embora. Chega lá, não acha hospital, não tem plano de saúde. Plano de saúde, fosse hoje, plano de saúde não cobriu, não é manjedoura. Qual foi o especialista que fez o parto? Doutor José? O marido dela, José, carpinteiro, acostumado com martelo e prego. A menina acabou de nascer, não cumpriu nenhum resguardo, foge para o Egito. Sem cumprir o resguardo, a pessoa não pode nem ir para o banheiro, no resguardo, foi assim, foge para o Egito. E todo mundo lá falava o idioma? Não, falava outro idioma, povo esquisito. Volta a Nazaré, lugar de gente problemática. Cidade visitando Nazaré. Galiléia só tinha doido. Mas complicado. A vontade de Deus. Ô João, eu quero você lá para a Síria, pegar para a gente brava. Ele descasca a pele da gente, deixa o camarada sem descascar, sem pele. Aí fica aqui, as mosquinhas pousando, estava amarrada. A mosquinha pousando, vira bicho. Para morre um bicho. A Síria morre assim. Eles pegavam a estaca do camarada e ficavam com uma estaca, deixavam morrer lá. É triste, triste. A Síria é desse jeito. E agora? Agora? Deus leva o profeta para lá. Tudo para gerar salvação. Agrada-te no Senhor, no original do deleite do Senhor. Esteja agrada-te no Senhor. Eu estou satisfeito com Deus. Eu volto àquele pastor amigo meu. Como é que está, irmão? Fulano está melhor do que eu mereço. É assim que é o melhor caminho. Vamos lá, vamos continuar. Miqueias. Esse profeta aqui é bravo, sério. Ele olhava para o povo da maneira certa, olhava as questões sociais. O profeta Miqueias é um profeta que ele olhava para as pessoas que estavam abandonando os seus companheiros, seus amigos, os que estavam no sufoco. Você vê que ele não olhava para o povo e falou assim: o melhor deles é como um espinho. Eles são como uma série de espinhos. O melhor deles é como um espinho. Ele olha um olho crítico
a realidade do povo de Israel. Miqueias foi um homem que profetizou coisas tão pesadas. Agora, no meio daquele monte de coisa que ele vê, sabe o que ele vê? Ele consegue ver uma profecia. O tu, Belém Efrata, posto entre as pequenas, entre as milhares de ti sairá um guia. Aquele que é reinar Israel, e cujas saídas são desde os dias antigos e desde os tempos da eternidade. Ele vê um Jesus que é tanto autoexistente quanto Deus Pai, que ele nunca foi criado. Os seus dias são desde o dia da eternidade, quer dizer, não tem data de início. Ele vê Jesus o eterno, né? E esse é um profeta que consegue ver coisas fantásticas. Profeta Miqueias, eu gosto dele. Olha o que ele vê aqui. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, desqueza a transgressão, porque tem prazer na misericórdia. Ele pega os nossos pecados, o texto está aqui em Miqueias 7, 19, ele pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar e não se lembra. Então quando a Bíblia fala, joga nas profundezas do mar e não se lembra, aí as pessoas parafraseiam, o que é isso? Pega e fala assim, Deus joga no mar do esquecimento. Na verdade não existe um texto, o mar do esquecimento. Joga nas profundezas do mar e não se lembra mais. A gente que usa o termo mar do esquecimento, não está na Bíblia, mar do esquecimento. Joga nossos pecados nas profundezas do mar e Deus não se lembra. É interessante, é o versículo depois, esse aqui, versículo 19. Tá bom? Então eu acho interessante o Deus misericordioso. Agora, a mensagem que quer é brincadeira, não. Aí entra na 1, veja bem, irmãos. Quando Jonas prega em Nínive, que é a capital da Síria, simplesmente acontece o quê? O povo se converte por 149 anos, que são 5 gerações. Agora o povo, na última geração, o povo se rebela. Então Deus já tinha dado a oportunidade na época de Jonas, então Deus manda na 1 dizer, ó, acabou, não tem chance mais não. Agora já é decreto. Agora já o negócio complicou. Então é muito perigoso. Quando Deus está falando comigo, eu vou deixando para lá. Né? Deus manda na 1 lá, acabou, já estou vendo. Na 1 já acabou, já foi. Então a história do Naamã é séria. Naamã é complicado. Né? Oráculo, essa é a mensagem de Deus. Olha que interessante. O Senhor é uma fortaleza onde da angústia. O Senhor conhece os que nele confia. Se eu confiar em Deus, Deus conhece. Se eu confio, eu não confio. Ele conhece. Tem um texto que eu acho muito interessante. É que diz assim: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a tua fortaleza, observa o caminho, fortalece seus ombros, reúne suas forças. Eu sou o destruidor, vem contra ti. E a coisa complica, não tem saída. Quando chega na 1 lá, a mensagem de Deus. O nome na 1 significa consolação ou consolador. Bem, consolador de quem? De Israel, porque para o povo de Nínive não foi consolo de eles vão morrer, mas consolo para o povo de Deus. A natureza do conteúdo da profecia está indicada no título, sentença. Quando usado tecnicamente entre os profetas, significa aquilo que é um peso do coração de Deus e também no coração do profeta, isto é, uma mensagem ameaçadora de juízo. Tema único do livro de Nínive, a antiga capital do Império Assírio. Quando as Escrituras falam de Deus, chamam de Deus zeloso. Não uso o termo no sentido em que uso para alguns homens. Antes significa que Deus é zeloso em manter a sua santidade e o governo justo do mundo. Então é Deus zeloso, mas governando o mundo. Deus dá até corda. Nós estamos vendo a época dos seguidores de divindades extras, aí, divindades aqui para nós bem fraquinhas, e parece que Deus vai dando corda. Nós estamos vendo a época aí, vão se crescendo aí várias seitas, várias religiões pagãs, inclusive com ritos perigosos, inclusive com sacrifícios até humanos, né? Nós temos aí vários ritos, vários cultos, né? Divindades aí que tem deuses como a vaca, o rato, alguns cultos aí, alguns satanistas aí tem o bode, que é o deus deles, o bode. Outros têm o pênis, né? O órgão masculino. Outros cultuam o sol, né? E parece que Deus está dando, mas no final da história, né? Esse governo iníquo aí, que parece que eles estão todos animadinhos na turma da pirâmide, né? Eles vão saber que o negócio está ficando feio para eles. Eles sabem que quando o Senhor aparecer, Deus vai simplesmente destruir tudo que é o reino dele, tudo que eles construíram, com a sua boca. Já pensou? Todo o governo de Cristo, né?
essa turminha da maçonaria, do xexonguê, do islamismo, do espiritismo, baixo espiritismo, do povo da estatuazinha daqui, do romanismo, essa turma todinha. Quando o Senhor chega e dissipa com um sopro sua boca, vai todo o povo, vai para baixo. E aí sim, aparece um novo céu, nova terra, aparece a nova Jerusalém, e a igreja em glória. E o povo vai falar, volta, volta, islamismo, e a igreja aparece em glória. É fantástico. Gente, o martelo do juízo de Deus. Abacuque, um vigia da torre. Encontramos Abacuque apresentando como sentinela. Sobre a guarda estarei, sobre a fortaleza. Ele está na torre. A situação foi diagnosticada. Na torre, sabe que Deus, ele era um profeta, mas ele está na torre como vigia, como sentinela. Deus mostrou para ele que ia liberar uma invasão dos caldeus contra o povo dele. É muito triste, irmão, quando você está em oração, que aquela pessoa que está intercedendo, Deus falou, sai da frente, a Bíblia, que eu vou dar um susto. Mas Deus está aqui, ok. Eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha na largura da terra para apoderar essas moradas, que não são suas. Horrível e terrível. Aquela sairá o seu juízo e dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros que leopardo. Eles vão vir igual leopardo. Ligeiro. Seus aspectos são como os lobos à tarde. Lobo à tarde está faminto, está acelerado. Lobo à tarde. Os seus cavaleiros espalham por toda parte. Os cavaleiros vêm de longe, voando como águias. Seu inimigo vai vir como leopardo, como lobo e como águia. Contra quem? Contra vocês. Aí ele vê que Deus estava dando juízo a Abacuque. Senhor, viu o topo no meio? Eu sei que no início é chicote meu, no início é cativeiro, no início é cerco, no início nós vamos ser derrotados, mas no meio tem como abrir vitória. Coração de céu, né? Tinha a visão apavorado. Ouvi a tua palavra, no original, ouvi o teu decreto, a tua sentença, o martelo batendo, e temi, orava ele, e os meus olhos choram. Não cessa, Lamentações 3, 49, 50. Homens que oravam, choravam, Abacuque chorando, agora nós temos Jeremias chorando, mais o que, irmão amigo? Tem mais gente chorando aí, Daniel chorando, Israel chorando, Ananias orando e chorando, e aí tem uma geração. Quem estava no avivamento foi salvo, presta atenção. Eu vou falar uma vez só, porque o assunto é muito interessante. Todo o povo de Israel que estava na época dos cativeiros, eles estavam perdidos. A profecia diz, passou a século, findou o verão, não estão salvos. Houve para o inferno. Só foi salvo quem tinha o avivamento dele. Na nossa época é parecido. Nós estamos vivendo uma geração de perdidos. Não se engane. Inclusive nos tempos. Uma geração de perdidos. Só vai ser salvo quem tem um avivamento de verdade. Você não perdeu o tempo. É simples. Sofonias. Esse homem aí pregar bravo. Sofonias viu o fim, né? Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem. Salvarei. Ficou cheia. Recolherei o que foi expulso, farei louvor em meu nome em toda a terra em que forem envergonhados. Uma profecia para Israel, mas naquele dia, ele fala sobre o dia do juízo, dia de Deus aniquilando. Bem, vai ter o que nós conhecemos como uma grande tribulação, vai se cumprir as profecias de Sofonias. Tá? Se cumpriu parcialmente quando o povo volta para a Babilônia também. Sofonias foi o profeta que falava sobre o fim. O fim para nós pode ser a nossa morte, pode ser o arrebatamento da igreja, que não é o fim, é sempre o fim no sentido genérico da palavra. Né? Na verdade é o início de tudo, na verdade é o fim no sentido genérico. Ou pejorativo. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Quer dizer, quem é obediente pode buscar. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira. Esse talvez é forte. Põe uma casa no pó. Talvez. Esse talvez é complicado. Não é meio. Duas, talvez. É para uma geração que está ali. Ageu. Esse camarada profetizou. O nome dele é Festil, que significa Festil. Ele profetizou na época de quê? Na época de ruína.
do povo de Israel. Mas o povo está voltando da ruína, voltando do cativeiro. Aí ele profetiza para alegrar o povo, para fazer a obra, construir. Agora o povo começa a construir o templo, edificar muros, com Neemias, com Esdras, Zorobabel. Mas de repente o pessoal edifica a sua própria casa e todo mundo fica em casa e esquece das coisas de Deus. Ó, a casa de vocês está bem forrada de cedro, mas não é casa do Senhor deserto. As pessoas não valorizam mais as coisas espirituais. Ó, o que vocês recebem está no saquetel furado. Está jogando, não enche, não resolve. A coisa está complicada. Então, o profeta, sério, Ageu. Aí de repente ele começa a profetizar e Deus mostra a ele a Nova Jerusalém, a última casa. Ele tinha. Nós estamos num contexto muito interessante. Tempos de festa, tempo de profetas que é incentivar o povo. O profeta Ageu, a reconstrução do muro, Zorobabel, o templo de Salomão foi levantado, destruído, agora foi reerguido, um mais simples. Tanto que os mais velhos que viram a primeira casa choraram de tristeza. Só os mais novos se alegraram, porque nunca tinha visto a glória. Tem culto aí que o pessoal, irmão, foi uma bênção. E rapaz, mamão passou, você café com leite. Culto, eu já tive em culto. Cadê o balançar a igreja para fazer? Qualquer glória, quem nunca viu a glória, qualquer fogo está bom demais. Agora, quem já viu a glória, tem pouco melhor essa aí. Zacarias, o homem das mãos furadas. Zacarias foi um profeta que Deus mostrou para ele o que nós conhecemos como Apocalipse. O livro de Zacarias, pra você ter ideia, Zacarias viu a volta de Jesus quando ele chegou em Israel. Quando Israel viu Jesus, ele pensou aí. Israel mandou crucificar, prender, entregar na mão dos romanos. Tudo bem. E agora? Agora Jesus volta. Que isso? Quem é que Deus mostrou? Chama Zacarias aqui. Zacarias, vou te mostrar um negócio. Você vai mostrar assim, aqui ó. Vou te mostrar uma coisa que é fantástica. Como é que funciona esse negócio? Vou te mostrar a volta do meu filho. Lindo isso aqui. E eu vou ser sincero para vocês. Nós temos uma série de textos que Zacarias viu. Homens pesados aqui, ó. 13:6. E se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele, são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus pais. É pesado. Deus mostrou para Zacarias Jesus voltando em glória, coroado, uma noiva. Mas quando o povo olha, que feridas são essas? Olha a mão furada. Essa aqui eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aí eles vão se lembrar da cruz, vão se lembrar da coroa dos espinhos, vão se lembrar dos pregos, vão se lembrar do coral, solta Barrabás, vão lembrar do crucifixo, vão se lembrar, cai sobre nós o sangue desse homem, vão se lembrar de tudo isso. Então, Deus mostrou para Zacarias coisas profundas, coisas sérias, coisas pesadas. O que esse homem viu, pouca gente viu. Coisa ligada. Agora, na época dele teve um homem chamado Zorobabel. Sério. Que era um governante que ouvia os profetas. O dia em que a liderança ouve a voz profética. Já que ele ouviu o que tinha que falar, Deus fez uma promessa para esse homem. Deus fez uma promessa para Zorobabel. Zorobabel, a promessa linda. E eu quero ler para vocês aqui algumas coisas que Deus prometeu. Por exemplo, Zorobabel, capítulo Zacarias 4, versículo 6 e 7. Olha o que Deus fala a Zorobabel. Então me diz, e essa é a palavra do Senhor Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, Senhor. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. O historiador diz que o monte foi aplainado e o povo virou uma campina. Zorobabel, quando eu estou dentro da vontade de Deus, pode ter um monte que for na minha frente. Quem és tu, ó grande monte? Será uma campina. Será uma campina. E ele viu Jesus como um jumentinho. O nosso amigo lembrando aqui, ó. Alegra-te muito, ó filho de Sião. Exulta, ó filho de Jerusalém. Vê, o teu rei vem sobre ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, filho de jumento. E aí Jesus entrou em Jerusalém, entrar triunfal, o povo gritosante, os pais direto, lá no final os pequenos gritosante, Jesus reconhece o verdadeiro
Malaquias é um livro forte, um livro que fala sobre muita coisa. Infelizmente existem pessoas que não entendem que o livro de Malaquias é um livro sério, entende que valoriza só uma coisa, mas quando o povo volta do cativeiro babilônico, eles saíram da Babilônia saiu deles. E eles pensaram, que canseira, que enfado, a mesa do Senhor é desprezível, o pessoal que chega na igreja doido para acabar o culto. Olha, irmão, se você está cansado, está achando que vai dormir no culto, fica em casa. Se você chega doido para acabar o culto, que canseira, que enfado. Diz a Bíblia que Deus simplesmente ficou em silêncio de 400 anos. Porque o povo não gostava. Então, quando eu for para a casa de Deus doido para acabar o culto, é melhor nem ir. Isso é importante. Geração 8, geração 9 horas, ou coisa parecida, nós estamos precisando aprender essas coisas. Nós estamos precisando de ver isso. Agora tem mais. Aí tem uma série de advertências de Malaquias, fala sobre a questão do dízimo, fala sobre o divórcio, e ele vai falar sobre o dia do Senhor. Agora eu acho lindo isso aqui, ó, profeta Malaquias, mas para vós, que deveis meu nome, nascerá o sol da justiça. Vale a pena dizer que esse sol aqui é o sol acima desses sols que é cultuado no Egito pela divindade. O nosso sol é o sol da justiça, porque o sol desses aí é o sol da injustiça, o sol da iniquidade, é o sol da prostituição. O nosso não é o sol da justiça. Já há uma diferença do tipo de sol. E esse sol que é o nosso Senhor é o sol que aquece ou que brilha 7 vezes mais do que o sol convencional. Então, profetas que marcaram a época, marcaram a geração, profetizaram uma época complicada, e Deus foi com eles. Que Deus abençoe Jesus.